A gente sempre fala quando o empreendedor, né, quer montar um negócio. Plano de negócio. Né? Plano de negócio. Então, o planejamento ele já começa aí. Quero montar um negócio. Primeira coisa, vou montar um plano de negócio. Montei meu plano de negócio. Não, vamos montar a empresa, constituir a empresa. E agora? Agora vou fazer um planejamento estratégico de crescimento. Tem mais planejamento. Tá? Qual outro planejamento que eu tenho dentro da empresa? Um planejamento financeiro orçamentário. Então, tem vários itens, né, que a gente pode se trata como planejamento dentro de uma organização. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da TV Assir. TV Assir é o canal de conteúdo da Associação Empresarial de Rolândia. Aqui nós falamos de associativismo, falamos de empreendedorismo e falamos de desenvolvimento local e desenvolvimento das pessoas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito peculiar que é sobre desenvolvimento das empresas. E para falar desse assunto, eu estou aqui com o Fernando Souza, que é o meu parceiro de diretoria lá na Associação Empresarial e também é consultor de negócios. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Fábio? Como é que tá as coisas aqui? Hoje, mais uma vez, nós falando para os empresários aí da cidade, né, e de toda a região que acompanha a TV Assir. Fernando, eu costumo sempre estar com alguém ao meu lado da diretoria, mas como você também é o representante da diretoria, eu acabei convidando você mesmo. Hoje estamos só nós. Estamos só nós. Beleza. Fernando, então, eu falei há pouco, né, que nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é sobre desenvolvimento da empresa, né? Esse é um assunto que preocupa muito os empresários, principalmente os pequenos empresários, né? Os grandes ali estão acostumados, né, em seguir formas de planejamento, né? E os pequenos, né, que estão navegando aí nesse mar aí de tubarões aí para poder se destacar um pouco, costumam não fazer planejamento. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você, planejamento empresarial. Legal. Né? E assim, Fábio, uma coisa que você já apontou, que eu já vou fazer um parênteses aí, né? Você falou que geralmente as pequenas empresas não fazem, né? E dá a entender que as grandes fazem, né? E não é bem por aí. A gente pega muita empresa de médio e grande porte que também não tem um planejamento estratégico estruturado, né? Para dar ali as suas diretrizes de crescimento. Né? Então não é uma questão apenas das pequenas empresas. Eu vejo que é mais uma questão de mentalidade do gestor, do empresário. Uhum. Isso tem um pouco de preconceito também, né? Sim, né? Muitas vezes a gente fala de planejamento estratégico, né? E às vezes o empresário entende isso como algo que vai engessar suas atividades, né? Vou ter que seguir uma trilha de um trem, o trilho de um trem, né? Vai vir alguém de fora dar pitaco na minha empresa. Exato, né? E não é bem por aí, né? O planejamento estratégico ele vem para direcionar a empresa e para fazer com que todos da empresa remem para o mesmo lado. Para que não tenha divergência de objetivos, que fique bem claro tanto para o gestor quanto para a sua equipe, para sócios e assim por diante, né? O que ele almeja para os próximos anos, qual que é o futuro, como que vai ser o futuro da empresa, ou pelo menos como que a empresa vai trabalhar para almejar um futuro melhor, né? Legal. Então, assim, você já deu uma explanada interessante, mas de forma prática, assim, para ser bem resumido, o que é o planejamento estratégico? Planejamento estratégico é onde a empresa quer chegar em um determinado espaço de tempo. Então, por exemplo, eu sempre trago a questão do planejamento estratégico para a vida particular, para a vida pessoal das pessoas, que eu entendo que facilita um pouco o entendimento. Né? O planejamento estratégico dentro da empresa é a mesma coisa que quando você vai fazer um planejamento de uma viagem. Então, agora o período de fim de ano, começo de ano, a pessoa indo para a praia e tal. Geralmente, o que a pessoa faz antes de sair de casa? Ela faz um planejamento, leva o seu carro lá para fazer uma revisão, planeja para onde vai, faz cotação lá de local, casa e assim por diante, né? Onde vai ficar estadia, se vai fazer alguma parada de estrada, tudo isso geralmente antes de viajar a pessoa faz, né? Isso é comum. Agora, e quando a gente traz isso para dentro da empresa, falando em planejamento, é basicamente isso. Dentro da empresa, só que o que a gente vai fazer não é uma viagem, né, de alguns dias, né, de estrada, e sim, a gente vai fazer esse planejamento, essa analogia do que a gente precisa entender do nosso negócio, quais são os objetivos que eu quero no médio, curto, né, curto, médio e longo prazo, o que eu vou fazer
para que isso aconteça em um determinado período, né, espaço de tempo. Então, eu costumo dizer que o planejamento estratégico é nada mais de você sair de uma situação A, que é a que você se encontra, né, e almejar e buscar uma situação B, que é uma situação onde você deseja. O planejamento é o que vai te levar da situação A para a situação B, né? E isso demanda tempo, demanda investimento, não só financeiro, mas investimento de tempo, né? E também demanda muita dedicação das pessoas que estão envolvidas, né? O maior desafio, quando a gente fala em planejamento estratégico, o maior desafio não é a elaboração de um planejamento, mas sim tirar ele do papel. Isso mesmo. Eu sinto isso na pele. Né? A gente faz um trabalho junto aí, né? E a gente, quando os empresários contratam planejamento, né? Muitas vezes ele tem o objetivo de pegar e colocar aquilo no papel, que aquilo vai acontecer rápido e tal, mas o planejamento estratégico ele demanda um certo tempo de amadurecimento, né? Porque todas as ações, ou a maior parte delas, são ações ali que não vão, né, talvez te dar um retorno para amanhã, mas talvez para daqui um mês, um ano, né? Isso determinado, dependendo de cada ação, de cada objetivo. Mas muitas vezes o fato do brasileiro ser muito imediatista faz com que o empresário acabe deixando um pouco o seu planejamento estratégico de lado, e ele acaba se deixando levar pela rotina do dia a dia e acaba engavetando o planejamento, né? E se você parar para pensar e a gente analisar que o planejamento é algo que um grupo de pessoas, os gestores, muitas vezes com os colaboradores envolvidos, destinaram um tempo para estruturar, pensando em um objetivo estratégico de médio e longo prazo, quando ele deixa isso e se deixa envolver pelas rotinas do dia a dia, né, isso é aquela rotina do dia a dia não vai levar ele basicamente a aquele objetivo que ele almeja, mas sim, né, as questões cotidianas do dia a dia dele mesmo, que é geralmente o apagar incêndio, né? E aí a empresa acaba ficando sem uma estratégia estabelecida, definida, sem ações que levam aquilo, e passa ano, o empresário, não consegui chegar no meu objetivo. Passa mais não consegui chegar no meu objetivo. Mas porque ele não está seguindo, né, o planejamento. Não que, como eu comecei, né, não que vai ser uma trilha, né, uma linha de um trem ali que não vai poder sair daquilo. Sim, o cenário econômico muda, o cenário empresarial muda, então o planejamento ele se adequa a isso. Aí vem a importância de fazer uma revisão periódica. Isso que eu ia perguntar. Né? Então, um bom planejamento, é importante que ele tenha uma revisão, um acompanhamento mensal, bimestral, trimestral e revisão anual. Tá, então, por exemplo, mesmo o planejamento sendo feito num período ali que vai começar 2025. Sim. Fez todo aquele estudo lá, dentro de uns 30 dias ali, se determinou as metas de pequeno, médio e longo prazo e tal. Isso tem que ser revisitado e pode ser alterado ao longo do caminho. Sim. Não só pode, como deve, né? Porque hoje nós estamos num cenário muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. Às vezes um objetivo que você coloca para o final do ano, ele pode chegar ali no meio do ano já não ser mais aquilo que você almeja para o seu negócio. Por quê? Às vezes uma mudança de mercado, uma mudança do cenário, talvez te abre oportunidade de buscar algo muito maior ou de você ter que colocar o pé no freio. Olha, eu não vou alcançar aquilo, o que eu planejei para 2 anos, 3 anos, vou ter que executar em 4 ou 5. Ou o que eu planejei para 4 ou 5, eu vou conseguir executar dentro de 1, 2. Isso demanda muito, né, o envolvimento que o grupo tem com o planejamento e também o cenário propício ou não para aquelas ações acontecerem. Foi engraçado o exemplo que você deu, porque muita gente fala em recuar, né, no planejamento. Às vezes ficou muito audacioso, né, ou a equipe tinha uma equipe que poderia chegar naquele objetivo e de repente se desconfigurou ali em algum momento. Mas não, né, existem oportunidades no mercado, né, e Claro. às vezes você muda seu foco, né. Exato. E assim, muitas vezes acontece a questão do recuo por uma análise muito superficial da empresa ou das ações, ou do que você quer para o seu futuro. Ou seja, quando a gente sonha grande demais, né? Então, dentro do planejamento, quando a gente estabelece, por exemplo, uma visão de futuro dentro de uma empresa, o que é essa visão de futuro? É um sonho que aquele grupo empresarial, que aquela empresa tem para um determinado período, 3 anos, 5 anos. Antigamente, né, aí 20 anos atrás, 10 anos atrás, falava muito de planejamento de
10 anos, período de 10 anos, 15 anos. Hoje eu vejo que isso é praticamente, não digo impossível, mas é muito difícil você montar um planejamento para 10 anos pela dinâmica de mercado. Né? Vamos pensar uma empresa aí que montou planejamento de 10 anos e aconteceu a pandemia em meio a esse planejamento. Então, assim, algumas questões a gente consegue até, não digo prever, né, mas a gente consegue, assim, colocar dentro de uma certa, de um certo modelo que a gente consiga entender que aquilo é possível que aconteça ou não, né? Não é bem uma previsão, mas a gente consegue saber que aquilo, dentro de um cenário, é possível que aconteça, né? Porém, tem coisa que não dá. E hoje eu vejo que o mercado está muito mais rápido, as mudanças estão muito mais rápidas. Quando você fala de um planejamento de uma empresa em 5 anos, dependendo da empresa, em 5 anos ela pode já ter se transformado em uma multinacional ou pode ter fechado. Hoje pode ter sido adquirida Adquirida por outra empresa, né? Exatamente, Isso, né? Depende do produto que ela desenvolve, daqui a pouco ela é absorvida por uma outra empresa. Né? Então, assim, claro, isso tudo dentro de um contexto dá para se analisar, mas hoje em dia é muito mais difícil do que há 10, 15 anos atrás você fazer uma projeção de mercado para o crescimento de uma empresa. Eu costumo trabalhar com planejamentos, né, de no máximo 5 anos, 3, 5 anos, né, que eu vejo que é mais... porque o planejamento tem que estar sempre revisitando ele. Então é mais fácil você ir moldando esse planejamento de acordo com o objetivo do grupo empresarial e com o cenário econômico, o cenário de mercado também onde a empresa está inserida. Né? Ô Fernando, então, ó, passado a sensibilização, né, e o entendimento, né, dos donos da empresa ali, do dono da empresa, e entender, né, que é uma ferramenta importante, é uma coisa que pode ajudar ele não só na gestão, mas no alcance, né, dos seus objetivos, né? Por onde começar, cara? Bom, todo planejamento, né, vou dizer que pela forma que eu trabalho, todo planejamento, quando a gente vai iniciar, a primeira coisa é chegar para o empresário, questionar ele quanto à missão da empresa. Você tem uma missão clara da tua empresa? Ou seja, por que a sua empresa foi constituída? Qual que é o propósito dela? Muitas vezes isso não tá claro nem para o proprietário, nem para os donos da empresa, para os sócios da empresa. Qual que é o objetivo daquela empresa? Então a gente começa por aí, né? Estabelecendo uma missão para essa empresa que represente de fato o porquê ela existe. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar é levar essa missão para o conhecimento da equipe. A missão não é algo que tem que ficar apenas na cabeça dos gestores, mas ela tem que ser compartilhada com toda a equipe. A equipe tem que saber o propósito daquela empresa. Né? O segundo passo, estabelecer uma visão de futuro. 3 anos, 5 anos. Ah, mas eu não estou com dificuldade, tenho uma empresa menor, tenho uma dificuldade em fazer isso. Começa pequeno. Né? Começa pequeno no sentido, vamos fazer um planejamento de um prazo de 1 ano, 2 anos, né? O que a gente fez? Estabeleceu essa visão de futuro, aí tudo que nós vamos trabalhar, ações, os objetivos estratégicos, ele vem de encontro a essa visão de futuro. É tudo para fazer o que... É tudo para levar a empresa a atingir essa visão de futuro. Né? Então, por exemplo, se eu quero ter uma empresa reconhecida nacionalmente, dependendo do segmento que eu estou, tal, então quais são as ações que eu preciso realizar dentro do meu negócio para fazer com que vão me levar a ser reconhecido enquanto dentro do meu setor, enquanto empresa. Né? Aí a gente vem estruturando isso. Quando a gente coloca, por exemplo, metas financeiras, metas de crescimento, né? Às vezes você coloca numa visão de futuro, né? Em alguma meta ali mais audaciosa, sei lá, no período de 3 anos, ter um aumento de clientes de 30%, 40%. Né? Um exemplo. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente deixar só dessa forma, fica muito espaçado. Daí, né, vamos supor que seja 3 anos, quanto que eu preciso alcançar anualmente? Quantos que eu preciso alcançar no mês? Quantos que eu preciso alcançar, né, adquirir de clientes na semana? Quantos que eu preciso ter ao dia? Entendi. Aí você traz isso para o seu dia a dia. Né? E você quebra, por exemplo, 30%, 40%, talvez seja um número muito grande. Agora que você traz ele para a semana ou para o dia, você fraciona e é um número pequeno. Né? Talvez aí já mais atingível, mais dentro da realidade da empresa. Não fica aqui só aquele número grande, né? Talvez muito longe de ser atingido. É porque quando você tá pequeno e você sonha grande, é muito... qualquer movimento que você faça parece que tá muito longe ainda de se alcançar, né? Isso. Agora, quando você vai quebrando, né? Você vem quebrando ele e traz ele dentro da sua realidade. Né? E isso também, Fabinho, a gente comentou antes ali, né? Da questão
do erro, né, do planejamento e tal, e às vezes o fato de não atingir o planejamento, muitas vezes é esse sonho muito grande. Quando você não quebra ele, não fraciona ele para trazer ele dentro da sua realidade, né, às vezes a hora que você fica só vendo aquela imagem longa lá da frente, né, acaba que aquilo se torna tão distante que durante o processo a pessoa se desmotiva em alcançar aquilo. Então, por isso a importância de vir, né, fragmentando ele até o dia, até a quantidade que você precisa alcançar diariamente. Uhum. Porque ali também é um ponto onde o empresário pode analisar. Isso é factível à minha realidade? Ou não, isso aqui está fora da minha realidade. Eu projetei algo que dentro do meu cenário atual é impossível alcançar. Entendi. E aí você traz o empresário para o pé no chão. Né? Volta ele colocar os 2 pés no chão, às vezes vão rever as metas, rever os objetivos para se tornar algo, claro, né? Tem que ser algo assim, audacioso, né? Não pode ser algo assim também que, né, é um crescimento natural da empresa. Não, tem que exigir um esforço, mas também não pode ser fora da realidade. E também você fazendo dessa forma, né, você consegue medir e alterar, né? Isso. Rapidamente, né? Exato. Né? E por isso que eu digo que dentro dessas avaliações do planejamento estratégico, é possível em algum momento você falar assim, olha o que eu planejei, o que eu almejei aqui, tá, dentro das ações que eu implementei, o resultado está sendo tão bacana que o meu resultado vai ser maior. E eu consigo revisar isso em tempo real, projetando o futuro já um aumento, né, mais significativo, ou uma revisão para baixo também, né, trazendo dentro da realidade. Entendi. E às vezes, né, o empresário tem que entender, né, Fernando, que dar um passo atrás não quer dizer que você está desistindo do seu objetivo, né? Talvez você está pegando um impulso, né? Exato. Você volta para se estruturar para depois, né? Exato. Às vezes você dá um passo atrás para conseguir dar 2, 3 para frente, né? Quando você encontra uma barreira, né? Planejamento é justamente isso. Eu encontrei uma barreira no meu caminho, o que eu vou fazer? Eu vou ficar batendo nessa barreira? Não, o planejamento ele vai dar 2 passos para trás e vai encontrar um novo caminho, né, para levar você à frente. Né? Então pode ser por cima, pelo lado, mas ele vai te avançar sobre aquela barreira, né, que foi encontrada. Boa analogia, gostei disso aí. Fernando, e você falou sobre a missão, visão, e a gente sabe que quem vai nos cursos do Sebrae, né? Sempre tem um parceiro desses dois aqui, sim, sim. que são os valores, né, cara? E esses valores, eles são baseados até, né, cara, dentro do planejamento, nessa questão de validar quem tá com a gente, né? Sim. Os valores, acabei não citando, mas os valores são fundamentais dentro do planejamento. Os valores é o que vai transferir para a sua equipe e também para os seus clientes e fornecedores a que você se propõe. Eu costumo dizer que os valores é aquilo que você não abre mão do seu negócio. E ele vem muito dos sócios, dos gestores da empresa. Né? Então ele acaba vindo um pouco dos valores pessoais também do grupo, né? Dos gestores. Então, por exemplo, quando uma empresa, né, são valores muito vistos, assim, palavras isoladas, por exemplo, ética, comprometimento. Eu não gosto disso, tá? Porque ética é muito amplo. Ética em quê? Né? Quando eu sou respeito, respeito como? A aplicabilidade disso no dia a dia do negócio. É porque essas palavras soltas, elas são obrigatórias, né? São obrigatórias. Você não vai ter ética, não vai ter comprometimento, não vai ter respeito. Pois né? Agora, quando eu falo, olha, um dos valores da minha empresa, tá? Um exemplo apenas, o cuidado com o bem-estar do meu cliente, dependendo do segmento que você está. Olha a mensagem que você está passando pro teu cliente, né? Ou um dos meus valores é a resolutividade dos problemas dos meus clientes, né? O compromisso com os objetivos dos meus clientes, né? Então são coisas que ele vai moldando a cultura da empresa. E os valores, eles são, vamos dizer que eles são coisas muito sérias. Quando o gestor ele não está disposto a exercer de fato aquele valor, eu já peço que ele nem coloque dentro da estrutura dele aquele valor. Né? Porque quando eu falo lá, respeito com a minha equipe, por exemplo, né? Coisa, assim, exemplo simples, né? E um cliente ou algum outro colaborador, acontece algum atrito, um desrespeito, uma coisa mais séria dentro do meu negócio. Qual que é a postura do gestor? Ele não pode fechar os olhos para isso. A gente vê muitas vezes acontecer algumas coisas que o gestor acaba fechando o olho para aquilo. E quando isso está nos seus valores,
né? Você não fecha o olho para aquilo, independente de quem seja. Pode ser o seu maior cliente. Se ele vende, você colocou lá, por exemplo, ética nos relacionamentos, né? E vem o seu maior cliente propondo um negócio antiético, algo que não está dentro dos seus valores. E aí, o gestor, ele vai exercer o seu valor ou ele vai abrir mão de um valor para atender um cliente? Então, esse é o peso do valor dentro do negócio. E os valores, eles ajudam a construir a cultura da empresa. Essa palavra que eu queria falar. Então, o valor anda de mão dada com a cultura da Com a empresa. cultura, o valor ele está implementado dentro da cultura, ou tem que estar implementado dentro da cultura da empresa, né? E o valor ele pode ajudar a construção da cultura. Porque, na verdade, assim, eu vou dar um exemplo meu, assim, né? É muito intangível você saber o que é a cultura da sua empresa, né? Porque ela é o que acontece na tua rotina, no seu dia a dia, né? Na forma como você tanto cuida dos seus clientes, quanto cuida dos seus colaboradores, quanto tem esse relacionamento de toda essa cadeia que tá em volta, né? Uhum. E geralmente era uma dúvida que a gente sempre tinha, né? Poxa vida, cara, como você vai medir a cultura, né? Como você vai implementar a cultura? Não, a cultura, ela tá implementada, né? Ela só é transferida. Transferida. O grande desafio é quando você precisa fazer uma mudança de cultura, né? Porque quando você pensa em mudar uma cultura, não é algo que você faz como mudar um sistema de gestão dentro da empresa, né? Que dá trabalho, mas você muda ali rapidamente. Não, cultura é tempo. Porque a cultura, ela vem de cima para baixo, né? Então, se eu coloco lá uma cultura de respeito dentro da minha empresa e os gestores, a autoliderança, ela desrespeita os seus colaboradores, respeita quem está embaixo da hierarquia, a cultura não é implementada, né? Então, a cultura, eu digo que a cultura não é um desejo, é sim um comportamento, né? Quando eu penso, eu quero ter uma cultura, cara, o meu comportamento me leva a ter essa cultura. Muitas empresas que a gente conhece tem culturas assim fantásticas que a gente consegue perceber de fora. Só que se você chega nesse empresário e perguntar da cultura dele, muitas vezes ele não consegue identificar que aquilo é uma cultura dele, né? Então a gente sabe aí de empresas que prezam pelo bom atendimento, pelo compromisso com o cliente dele, né? Entre outras coisas, né? E muitas vezes não está tão assim reconhecido pela própria empresa como uma cultura dela, né? Então, assim, a cultura, se você deixar solto, a cultura vai ser o misto do que os gestores querem com o que os colaboradores aceitam, né? Agora, a cultura ela tem que estar bem, por isso que eu falo que os valores têm que estar bem definidos na cabeça dos gestores. Entendi. Porque daí eles implantam esses valores, e os valores vão formar a cultura. Que legal, cara. Então, o planejamento não é só para atingir meta, né, cara? Ele é para poder organizar a empresa, né? Sim, né? A gente fala de planejamento, quando você vai estruturar um planejamento, é muito focado em metas, alguns objetivos estratégicos, né? De crescimento, de desenvolvimento, busca de resultados de expansão, resultados financeiros, resultados de crescimento em, sei lá, vendas, captação de clientes, assim por diante. Mas por trás disso, antes, né, de tudo isso, tem a parte institucional da empresa, né? Muitas vezes a gente pega a empresa que ela não tem isso bem estruturado. E você tem que trabalhar isso primeiro. Você começa a trabalhar a cultura da empresa, trazer os valores para o conhecimento da equipe, trazer a missão para o conhecimento da equipe, trazer a visão de futuro para o conhecimento da equipe. Porque quando a gente fala equipe de trabalho, né, os colaboradores, né, o funcionário do dia a dia, o empresário ele tem que entender que o funcionário é o cliente interno dele, é o primeiro cliente da empresa é o funcionário. Então, se eu tenho uma equipe de colaboradores que sai falando mal da empresa, cara, imagine os seus clientes. Porque o seu cliente interno, que está no dia a dia da empresa, está falando mal do seu negócio, está vendo problema no seu negócio, imagine, tem muito colaborador que a gente ouve, né? Falar, não vejo a hora de chegar ao fim de semana para ir embora dessa empresa. Né? Então, como que é a cultura da empresa? Isso está muito relacionado à gestão, aos proprietários. Como que eu estou lidando com o meu cliente interno? Para o meu cliente interno poder atender o meu cliente externo. Inclusive, hoje, isso é um fator que ele é fundamental para retenção de equipe, para contratação e retenção, né? As pessoas têm muita oportunidade, né?
Então, com a velocidade da tecnologia também, a pessoa tem outras formas de trabalhar hoje do que tinha há pouco tempo atrás, e a gente precisa ficar cuidando disso o tempo todo para manter pessoas boas com a gente, né? Para Sim. reter equipe, né? E até cliente. Porque quando a gente fala de cultura e de valor, aí vem a grandeza e a importância disso, que muitas vezes o empresário não vê isso ou não valoriza. Hoje a gente tem uma geração de consumo entrando no mercado, já está no mercado, que é uma geração que eles buscam mais o ser do que ter. Né? Então, é a empresa que eu vou hoje, isso já é comum. Né? Hoje eu vou comprar uma água. Né? Essa empresa ela tem compromisso socioambiental? Né? Como que a destinação do resíduo dessa empresa? Nós estamos falando de compromisso. Nós estamos falando de valor. Né? E aí, muitas empresas hoje já estão colocando dentro da cultura da empresa o cuidado ambiental, cuidado com a sociedade, né? E isso entra como um valor dentro da empresa. Então aí você vê a importância que isso tem, né? Dentro de um segmento. Isso pode fazer você reter colaborador, porque tem um grupo hoje que para você reter essa equipe, demanda mais dele entender o compromisso e o valor do seu negócio do que, muitas vezes, financeiro. Com certeza. Né? Que é o papo do ser, né? Que é o papo do ser. Né? Então, eu não sou mais funcionário daquela empresa. Eu faço parte de uma empresa que tem compromisso social, que tem responsabilidade ambiental. Então, isso começa a mudar um pouco a forma com que tanto o colaborador quanto o consumidor vê as empresas. Isso. Aí onde entra a ESG, que é um outro tema que nós vamos abordar hoje. Não, por favor. Né? Eu tô querendo voltar ao planejamento. Então assim, entra em outra área já. Mas você vê assim, a importância que isso tem, até a ESG, mas quando a gente fala de planejamento, isso está englobado. Tá. Né? O planejamento, ele é bem amplo, né? Busca todas as áreas. Né? Então, pra você ver, né? A gente começou falando ali de missão, visão, os valores... né? Valor, propósito, cultura. Até se você fosse dissecar aqui missão e visão, também daria uma outra conversa inteira dessa, né? Mas, Fernando, para a gente voltar um pouco para o nosso tema, que você me diz o seguinte: começamos pela definição da missão e da nossa visão, né? Para a gente poder enxergar o caminho que a gente quer seguir, né, cara? E o que a gente quer atingir lá na frente, né? Mas existem metodologias, né? Sim. E como é que funciona essa parte para você poder, depois de definido, né, essa parte de missão e visão aqui, para a gente entrar na parte prática de planejamento? Como que o empresário consegue enxergar isso? Olha, hoje é importante que o empresário hoje se você busca na internet, você acha receita para tudo. Mas é importante ter um acompanhamento. Tá? Aí entra a questão de empresas de consultoria, apoio do Sebrae e assim por diante. Tá? O porquê disso? Um ponto é pela metodologia implementada. Então, metodologia de planejamento, a gente tem várias. Tem Canva, tem Metaplan e assim por diante. Tá? Eu costumo usar o Metaplan, que é um método que facilita a visualização, né, dos trabalhos. Então, por exemplo, acho que você já participou, né? Acho que quem já acompanhou algum trabalho do Sebrae, onde põe aquelas tarjetinhas na parede, né? Ou post-it, faz tudo aquilo ali. Aquilo é uma metodologia, tá? Isso, o empresário que quer fazer o planejamento da sua empresa sozinho, aí talvez ele tenha um pouco de dificuldade na metodologia que ele vai estar utilizando. Aí vem a importância de buscar um consultor ou um apoio para a realização do planejamento. Por quê? Esse consultor ou essa empresa de consultoria ou o próprio apoio do Sebrae, ele entra para fazer a mediação entre os gestores, equipe, mediar o debate, extrair informação desse grupo para que o planejamento se torne mais rico e consolidado. Né? Eu vejo assim, que se você não tem ninguém para estar ali fazendo essa condução, você contamina o processo, né? Sim. Porque você vai querer sempre pro lado mais fácil e tudo mais. E alguém com a visão de fora, né? Tem até para te provocar, né? Importante você falou, alguém com a visão de fora. Ou seja,
Se você pega um grupo de colaboradores, mais os gestores, e eles sozinhos vão fazer um planejamento, eles vão ter a visão interna do negócio. Uhum. Eles perdem, e isso é muito rico, né? Eles perdem a visão externa, uma visão de fora, uma visão de quem não está envolvido no processo, que vai fazer algumas provocações em alguns momentos, vai dar alguns insights, ou vai proporcionar alguns insights para a equipe, e isso é uma coisa muito rica, que dentro disso surge alguma coisa que se torna um projeto, um novo produto, ou uma solução para algum problema que muitas vezes a pessoa, por estar dentro da empresa, dentro daquele ambiente, acaba não ficando um pouco limitado, né? Buscando essa solução. Então, assim, é muito importante ter esse apoio externo, tá? Mas o planejamento, ele é importante destacar isso, que ele é para todas as empresas, tá? Então, quando a gente fala em empreender, né? Você até na abertura você falou, a gente fala sobre empreendedorismo e tal. O que eu também atendo pelo Sebrae, o que a gente sempre fala quando o empreendedor, né, quer montar um negócio? Plano de negócio. Né? Plano de negócio. Então, o planejamento ele já começa aí. Quero montar um negócio. Primeira coisa, vou montar um plano de negócio. Montei meu plano de negócio. Não, vamos montar a empresa, constituir a empresa. E agora? Agora vou fazer um planejamento estratégico de crescimento. Tem mais planejamento. Tá? Qual outro planejamento que eu tenho dentro da empresa? Um planejamento financeiro orçamentário. Então, tem vários itens, né, que a gente pode se trata como planejamento dentro de uma organização. Né? Na verdade, existe um planejamento grande e depois ele vai dissecando, ele vai distribuindo entre planejamento de marketing, assim por diante. Isso, né? E vai abrindo um leque de situações. É até interessante que você citou esse caso de que às vezes você presta um serviço dentro de um escopo geral, mas esse serviço específico, ele pode ser um produto que você consegue monetizar de uma forma diferente, né? E às vezes está ali no escopo de um serviço maior e você não percebe o valor dele, né? Você acha que ele é só para... muitas vezes quando a gente fala de planejamento estratégico, né? Às vezes o pessoal pede uma cotação, a gente manda um orçamento de planejamento estratégico, muitas vezes o pessoal, mas planejamento estratégico esse valor, né? Tá, mas não é só o planejamento estratégico, tem outras coisas que estão inseridas ali dentro. Né? Por exemplo, fazer uma oficina com gestores, fazer uma mediação de conflito. Né? Às vezes, não é sempre, mas tem caso onde a gente encontra sócios com divergência. E quem que vai fazer a mediação disso? O consultor que vai fazer essa mediação, de fazer os dois se entenderem e verem, né, um objetivo de futuro para o negócio deles. Então, olhando de fora, parece um negócio muito simples, né? Mas não é tão simples assim, né? Ô, Fernando, acho que outra coisa também que tá dentro de uma ferramenta que você usa, né? Eu tô te falando por experiência, é a ferramenta de análise de perfil, né? Que você consegue dar pro empresário e pro próprio colaborador uma visão mais ampla dos comportamentos dele, das skills dele ali, né? Dentro do meio, né? Isso tem várias formas de fazer, né? Só que isso não é algo do planejamento. O planejamento ele não tem essa ferramenta. Função junto ali, essa função. Né? É algo que eu sempre ofereço no meu trabalho, porque eu vejo que as pessoas elas têm uma grande dificuldade dentro das empresas, é a comunicação clara. E hoje, cada vez mais, o relacionamento é muito difícil. Então, o que a gente puder fazer para facilitar essa comunicação e esse relacionamento, eu acredito que, enquanto consultor, a gente tem que fazer. Então eu sempre coloco isso porque para facilitar o entendimento das pessoas, do autoconhecimento da pessoa, se saber, né, onde ela pode melhorar, o que ela deve fazer para ter um perfil tanto profissional quanto pessoal melhor, né, e também para os gestores saberem como lidar com cada perfil de colaborador, porque cada um tem um perfil totalmente diferente do outro. Né? E a hora que você tem um grupo, você tem todos esses perfis juntos. Né? Então você tem que ter um tato de como lidar com cada um, né? Com a particularidade de cada um. Né? Eu acho bacana isso aí, esse trabalho que você faz, porque, por exemplo, da mesma forma que você falou que ao longo do caminho podem aparecer oportunidades, dentro do seu time pode ter pessoas para você aproveitar em outras ocasiões, né? E com os talentos, né? Que você pode aproveitar numa outra área para potencializar o resultado do planejamento. Sim, muitas vezes é comum a gente encontrar, por exemplo, colaboradores que não estão rendendo em uma função.
mas porque o perfil dele não é para aquilo. Uhum. Né? Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa totalmente, vamos dizer, voltada à parte estratégica, né? Estratégica não, a parte de mais ali financeira, né? Aquela parte mais de lidar com números, com dados, que é boa nisso. Você pega uma pessoa dessa, coloca para fazer o comercial da empresa, para relacionar com pessoas, né? É muito fácil dar errado. Por quê? Porque esse perfil, não 100%, mas esse perfil mais lógico, geralmente ele não tem muito essa condição de tratar com pessoas, né? Não é tão relacional assim. É você pegar um desenvolvedor de sistema e colocar para vender o negócio. Né? Tem uma certa dificuldade, né? Então você tem que entender o perfil de cada um e tentar alocar ele onde ele pode render mais para a empresa. Ele vai se sentir melhor, vai se sentir mais feliz, você vai ter um ambiente de trabalho melhor, né? E o resultado também, a entrega vai ser melhor para a empresa. Então a gente já pegou casos assim da equipe estar assim, com sérios problemas, você remaneja a equipe, né? Faz umas trocas ali de função, resolve. Não precisou demitir ninguém, não precisou fazer nada. Né? E no planejamento é importante também destacar, Fábio, que o empresário ele tem que estar disposto a fazer mudança quando ele vai fazer um planejamento. Ele tem que estar disposto. Por quê? Em algum momento ele vai ter que mudar alguma coisa, aprimorar alguma coisa. Então, se ele não está disposto a mudar nada no negócio dele, a chance dele pegar um excelente planejamento e deixar como peso de porta, que a gente diz, né, é muito grande. Né? Enfeite de mesa, né? Gaveta. Esse é outro ponto importante de ter alguém acompanhando, né? Sim. Porque vai ter reuniões periódicas, vai ter a cobrança, vai ter o direcionamento, né, para dar soluções, né? Isso aí vem, mais uma vez, a importância do processo de consultoria dentro da empresa nesse sentido, de acompanhamento do planejamento. Né? Porque a gente sabe que no dia a dia a rotina acaba, né, consumindo a gente. Agora, quando você tem alguém que vai estar vindo ali cobrando aquilo que você se propôs a fazer, acaba que você começa a se cobrar por aquilo, né? Às vezes tem algumas ações que precisam ser feitas, né? Tá chegando próximo da data onde a consultoria vai vir para fazer, o cara começa a fazer, ele vai fazer, por quê? Porque ele não quer chegar lá e falar, não fiz nada. Né? E outro detalhe, ele tá pagando. Né? Então ele tá pagando, ele precisa pôr em prática. Né? Então... E funciona assim mesmo, né? Funciona assim. O cara marcou a data, você fala assim, eu tenho 3 dias para fazer tal coisa, que eu tinha 30 para fazer. Exato, né? Muitas vezes acontece isso. E aí entra a importância também de dividir as responsabilidades do planejamento com toda a equipe. Né? Então a equipe toda tem que estar envolvida. Né? Eu acho que uma coisa que o planejamento mostra bastante é que não são só tarefas principais, né? Existem diversas subtarefas que você pode ir ajustando, né? Para poder atingir aquele tópico, né? Para poder dar um check ali, né? Geralmente as ações elas vão estar distribuídas abaixo. Né? O gestor mesmo, o proprietário, ele fica responsável por acompanhar isso, se está ocorrendo ou não, se as ações estão acontecendo ou não, direcionar isso. Muitas vezes ele tem que estar junto na execução também, mas é mais esse detalhe de, olha, precisamos fazer isso, né? Não podemos deixar para amanhã. E muitas vezes aí que a coisa, né, pega um pouquinho. O empresário, no decorrer do seu dia a dia, acaba deixando, né? Daí ele vai chegar a fazer uma cobrança para um colaborador de algo que você comentou agora, que ele tinha 30 dias para fazer e não foi feito. E uma coisa assim, o planejamento, as ações de um planejamento, elas não devem ser implantadas. Né? Costumo sempre dizer isso. Implantar é eu colocar algo dentro da empresa. Eu preciso implementar. É colocar algo dentro da empresa que seja usado diariamente, que faça sentido, que esteja em uso. Né? Quando eu implemento, eu coloco e utilizo. Quando eu implanto, não necessariamente, eu implantei, talvez não necessariamente eu vá usar aquilo. Olha só. Né? Então, eu sempre digo assim, nós vamos implementar um processo, ou seja, nós vamos inserir na empresa e fazer o uso dele. Né? Tem que seguir aquilo. Agora, muitas vezes a gente pega empresas que implantam, né? Implantei um processo novo. Você está executando? Não, está implantado, mas não estou realizando no dia a dia. Porque o cara implementou, tem que acompanhar, cobrar, né? Sim. Evoluir aquilo lá, né? Evoluir, às vezes. Tem também muitas vezes a questão, implantei, né, fiz uma implementação de um processo, a gente começa a rodar, vê que precisa ser adequado. Você vai ajustando até chegar numa forma que atenda a necessidade daquela empresa.
né? Uhum. Importante destacar também, Fábio, que o planejamento ele não é nem engessado e não é uma caixinha que você vai pegar ele e levar para cada empresa e aquilo vai resolver a necessidade de cada empresa. Isso, não dá para copiar de uma para Não, outra, não né? tem como copiar. Aham. O planejamento ele faz análise da empresa, então ele é particular daquela empresa, né? Então, por exemplo, a gente faz o planejamento com você aqui. A análise tem que ser feita do seu mercado, da tua empresa, da tua equipe, dos gestores daqui. Se eu Uhum. pego, por exemplo, um planejamento de outra agência para implementar aqui, né, o cenário é E outro, o cenário. né, a equipe é outra, é tudo diferente. Uhum. Né? Então, o planejamento ele é personalizado de acordo com cada empresa. Né? Então, é uma coisa personalizada, Tá. não é uma coisa encaixotada. Uhum. Né? Ô, Fernando, e aqui eu não tenho uma pergunta pra fazer pra você aqui agora é o seguinte, cara. Quem nunca planejou, cara? Porque daí o cara fala, ah, pra mim fazer um planejamento, deixa eu arrumar tal coisa aqui, ou deixa eu arrumar tal coisa ali, né? O cara vai querer dar uma organizada na casa antes. Não se deve fazer isso, né? O planejamento, assim, é interessante que a gente vai fazer planejamento, o pessoal fala, já identifiquei um problema, eu já vou resolver, tá? Já vou começar a resolver. Antes de fazer o planejamento, a gente faz o diagnóstico ali para entender o negócio. No diagnóstico, o empresário começa a ver algumas coisas que ele precisa fazer, que não vinha sendo feita. Né? Pode começar a executar isso? Pode. Né? Não tem nada que impeça. Mas, quando você estrutura isso dentro do planejamento, ele tem um porquê. Uhum. Né? Muitas vezes as coisas não acontecem na empresa, principalmente quando você envolve outras pessoas, não acontecem quando o porquê não está claro. Né? Então, por exemplo, tem que mudar esse copo de água daqui para cá. Por quê? Se você deixa o porquê claro, todo mundo vai trabalhar para aquilo aconteça da melhor forma possível. Por quê? Porque ele sabe qual que é o resultado que é esperado e o porquê que aquilo tem que acontecer. Agora, eu preciso mudar esse copo daqui para cá, mas por quê? Não, porque eu quero. Aí você não tem o mesmo envolvimento. Aham. Né? Agora, não, porque aqui ele vai estar molhando, vai fazer isso, eu preciso traga para cá, que tem uma justificativa para que aquilo aconteça, geralmente o resultado ele acaba vindo mais rápido e melhor. Entendi. Tá? Não, mas legal. E aí, então? O cara nunca planejou, Fernando. Ó, nunca planejei, né? Nunca planejei. Quero fazer meu primeiro planejamento. Se você puder, é importante sim buscar um auxílio de uma empresa de consultoria ou do Sebrae, né, para te assessorar nisso, para ajudar você a fazer esse acompanhamento. O que você pode fazer sozinho, tá? Isso que eu ia falar também. Primeira coisa, tá? Se você não tem na sua empresa uma missão clara, vamos estabelecer a primeira coisa. Qual que é a missão do meu negócio? Missão do meu negócio. Como que eu construo o porquê que eu construí minha empresa? Qual a necessidade que eu vi, ou qual a oportunidade que eu identifiquei pela qual montei meu negócio? O que eu quero entregar para o meu cliente? Né? Então, para estabelecer uma missão, tá? Vou entregar aqui para o pessoal, né, algumas coisas que a gente faz aí. Você vai de graça aí, nem vamos cobrar isso aí. Aqui nada a cobrar. Né, então, aqui é associativismo puro, né? Mas se alguém quiser um acompanhamento, pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda. E deixa você vender no final, já vendeu agora. Mas assim, missão. Responda 3 perguntas, tá? O que eu faço, para quem eu faço e como eu faço. Coloca essas 3 perguntas no papel, responda ela pensando na tua empresa. Tá? Não vem pensar o que eu quero fazer, não. É o que hoje eu faço, para quem eu faço e como eu faço isso. Ou seja, o que eu faço, o que é meu produto ou meu serviço? Para quem eu faço? Quem que é meu público-alvo? Quem que é meu cliente? Como eu faço? Como que eu chego no meu cliente? Como eu atingo o meu cliente hoje? Como que é a entrega do meu produto, do meu serviço para o meu cliente hoje? Responda essas 3 perguntas. Pega as 3 respostas e elaborem, né? Pega as 3 e crie uma única frase que represente as 3 respostas. Tá? Você vai ter uma visão de futuro. Leia essa visão de futuro e volte nas 3 perguntas. Respondeu as 3 perguntas dentro da frase? Respondi. Então você tem uma visão de futuro. Porque o teu cliente vai olhar, você deixa essa visão de futuro lá no hall de entrada da tua empresa, um local visível. Por quê? Para o teu cliente bater o olho, ele vai saber o que você faz, para quem você faz e como você faz a entrega daquilo. Que legal. Então, esse é o primeiro item que você tem que desenvolver. A missão do seu negócio. Visão de futuro.
Vamos pegar uma outra forma. Visão de futuro, vamos estabelecer uma visão de futuro de 5 anos. Né? Ó, dentro de 5 anos, o que eu quero para os 5 anos? A visão de futuro é um sonho do empresário. Tá? Ele tem que ser desafiador, porém realizável. Né? Então, é desafiador, eu costumo dizer assim, desafiador vai dar trabalho, tem que dar trabalho. Porque se não der trabalho, né, eu quero um crescimento de 5%, mas o meu mercado cresce 10% no ano. Pô, tô abaixo. Né? Então não vai dar trabalho crescer 5%, é crescimento natural. É natural. Né? Então, exemplo, né, eu quero crescer 15%, então, que é 5 a mais de esforço que eu vou pôr. Do que o mercado. Então, a visão de futuro, né, ela tem que ser audaciosa, porém realizável. Então, o que você faz para elaborar uma visão de futuro? Pega lá, vamos imaginar, fecha o olho, né? Empresário aí que quer acompanhar, fecha o olho uns 5 minutinhos aí pensando, né? Refletindo. Pensa você chegando no seu negócio daqui a 5 anos, como que você quer ver a fachada no seu negócio, como você quer ver a disposição dos produtos dentro da sua empresa, ou a parte de escritório da sua empresa, dependendo do seu segmento, né? Como que você quer ver o atendimento da sua empresa, tudo. Né? Imagine entrando na sua empresa e imaginando tudo aquilo do jeito que você gostaria que tivesse daqui a 5 anos. Imaginou isso, né? Coloca isso no papel. Cria lá uma manchete de jornal, né? De reconhecimento, do que for. Isso já vai ser próximo à sua visão de futuro. E importante, se você tem isso claro, às vezes tem muito empresário que tem isso claro na mente dele, que ele quer para o futuro da empresa. Já precisa botar no papel. Né? Põe no papel. Põe no papel, quebra em vários pedacinhos que aquilo acontece. O simples fato de você colocar isso no papel já favorece que aconteça, assim, olha, mais de 50% da possibilidade de que aquilo se torne realidade. Quando você torna aquilo de conhecimento da tua equipe, do seu sócio, né, quem tem sócio, ou da equipe, quem tem colaborador, essa possibilidade que aquilo vai acontecer aumenta cada vez mais. Né? Então, assim, às vezes eu tenho um sonho para o meu negócio, esse sonho é só meu. Né? Então, se você sonha sozinho, né? Então, assim, seu sonho em conjunto com outras pessoas, a possibilidade daquilo dar certo é muito maior. Com certeza, mais energia, né? Mais energia. Né? Então, assim, fez essas duas coisas, defina os seus valores, quais são os seus valores pessoais, aquilo que você não abre mão. Né? Coloca lá. A partir daquilo você pode criar os seus valores do seu negócio. Né? Depois pega, a gente pode estar estruturando aqui, o que eu preciso fazer para atingir aquela visão de futuro que eu coloquei. Coloca lá algumas ações que você precisa fazer, não precisa colocar muita coisa. Se enche muita coisa, acaba ficando difícil. Então coloca lá alguns itens que você precisa fazer para atingir aquela visão de futuro. Né? Às vezes eu preciso acordar mais cedo. Né? Ou às vezes, eu preciso prospectar um cliente a mais por dia. Né? Preciso fazer uma ligação a mais. Né? Se eu estou ligando 2 vezes para um cliente para fechar um negócio, às vezes não estou conseguindo, preciso ligar mais uma, terceira, quarta vez. Então, são pequenas mudanças que você faz no seu dia a dia que vai te entregar um resultado diferente. Legal. Né? Então, é a mesma coisa de fazer uma dieta. Né? Agora chega na época que todo mundo querendo fazer dieta, né? Então, você tem que identificar o que eu preciso fazer, acordar mais cedo, ir para academia, fazer uma caminhada, uma corrida, identificar isso e colocar no papel. Né? Ô, Fernando, e, olhando num contexto geral, né, que você falou, né, empresário fechar o olho ali, pensar, né, ver como é que tá as coisas e tudo mais, né, cara? Tudo isso é muito da pessoa, né? Então, pô, fazer uma autoanálise ali do que tá acontecendo, né, olhar para dentro, né, ver comportamento de pessoas que estão com você, né, tudo isso já ajuda para você ter de futuro, né? Porque se você olhou ali, tem um ambiente contaminado por alguma coisa, né, cara? Já esbarra no teu valor. Então, você pode fazer 10 planejamentos, você não vai conseguir acertar nunca. Em alguns momentos que eu até comentei mais cedo que a pessoa precisa estar disposta a fazer mudanças. Tem muito empresário que tem problemas dentro da empresa, sabe o que é o problema, sabe onde está o problema, sabe o que tem que fazer para solucionar aquilo, mas muitas vezes falta a coragem de fazer. Né? E a consultoria e o planejamento ele vem para dar esse puxãozinho de orelha ali, ó. Você quer executar? Quer fazer? Isso que está acontecendo na tua empresa é um obstáculo. A gente tem que contornar isso. Ou tirar ele da frente. Né? Dependendo, é muito mais fácil remover o obstáculo que ter que contornar ele. Entendi. Né? Isso se aplica muito à equipe. Então, por exemplo, você pega empresas que tem lá colaborador com 5, 10 anos de empresa,
né, 15 anos de empresa, não me entendam mal, tá? Mas assim, alguns perfis que começam a se entender como intocáveis dentro do negócio. E aí começa a fazer coisas que nem o dono da empresa faz, né? Só que muitas vezes o proprietário ou os gestores têm uma certa dependência daquele colaborador. E aí fica com o medo de fazer uma rescisão, de fazer uma mudança na empresa. E a empresa, muitas vezes, ela deixa de crescer, deixa de ter um desenvolvimento por causa disso. Tem a âncora lá. Tem uma âncora segurando, né? Então, você precisa ir lá e cortar a corda da âncora, para que a coisa, né, vá para frente. Então, assim, isso é um exemplo de coisas que o empresário ele tem que estar disposto a mexer quando a gente vai trabalhar um planejamento. Isso vai ser identificado no planejamento. Por que a coisa não está fluindo? Por que eu tenho um problema com a minha equipe? Você começa a identificar os problemas. E dentro de uma oficina de planejamento, a gente dá voz para todo mundo. Né? A gente já fez, né, com você já participou. A gente dá voz para todo mundo. A gente coloca tanto os colaboradores quanto, né, os proprietários dentro da oficina no mesmo nível, para que todos possam contribuir com ideias e levantar também questões, alguns problemas que ocorrem na empresa. Né? E nesses momentos, às vezes, algumas feridinhas ali acabam sendo tocadas. Né? E aí que vem a importância de ter uma mediação dentro da oficina. Que legal. Né? Mas, assim, o planejamento é para todas as empresas. Tá? Não é difícil, demanda disciplina, sim. Tá? Se você tiver um apoio, tenho certeza, se qualquer empresário, dependendo do tamanho que ele esteja, tendo um planejamento bem estruturado, tendo um apoio de acompanhamento desse planejamento, ele consegue fazer com que os seus resultados venham muito mais rápido. Legal. Tá? E consegue ter um crescimento organizado. Acho que a grande mensagem aqui é que, apesar de você ter falado várias coisas assim, principalmente da mudança pessoal, né, tanto do proprietário ali, né, quanto dos colaboradores, né, porque isso tem a ver muito com o tipo da pessoa, né, que fazendo de forma estruturada não é difícil que aconteça. Pode ser, né, que alguns degraus, né, do planejamento são mais complicados, a mensuração de tempo talvez não seja adequada quando a gente imagina, né, que você deu uma tarefa lá de colocar data, né, eu já estou querendo revisar todas as datas, mas eu entendo que é o seguinte, né, eu tenho um mapa hoje da onde eu preciso apertar os parafusos, né? E muitas vezes os parafusos é pouco, né, o aperto que falta, né? É pouca coisa. É pouca coisa, né? Às vezes é mais um ajuste. É uma regulagemzinha de motor, né? Né? Só que assim, você tem que saber que precisa. Verdade. Né? Se você não sabe que precisa... Que nem você falou, uma regulagem de motor, né? Você não sabe o que fazer ali, né? Não leva no mecânico para dar uma ajustadinha, vai começar a consumir mais do que deveria, andar menos do que deveria, ou seja... Ele entrega menos resultado, menos potência e acaba consumindo mais recurso. É a mesma coisa. É a mesma coisa da empresa. Verdade. Né? Então, fazendo uma analogia parecida assim, não é muito diferente. Legal. Né? Mas assim, um outro detalhe que você colocou, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. O empresário ele tem que estar disposto a isso. Tá? Você pode elaborar o melhor planejamento do mundo, entregar numa empresa. Se os gestores não implementarem, colocarem ele em prática, o resultado não vem. Ô, Fernando, esse assunto é bom, né, cara? É bacana, né? Mas partindo para o final, assim, que a gente também não pode estender muito, eu acho que é uma coisa que para motivar os empresários, né? Eu acho que principalmente os empresários que estão ali na operação, que falam minha empresa não funciona sem minha presença, sem, né, tipo assim, o gado engorda com o olho do dono, né? Tem tudo isso aí, né? Tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que dá para ser feito, né? Os caras que tem fazenda no Brasil inteiro não ficam olhando os boi dele todo dia, né? Exatamente. Né? Então, assim, para passar essa mensagem para os empresários, né, de que o planejamento pode te dar liberdade, né? Eu acho que esse que é um grande motivador, né, para que os empresários possam acreditar nessa ferramenta e buscar ajuda, né? Independente com o consultor, com o Sebrae, aonde for buscar, né? Sim. Olha, uma coisa que eu sempre... nas primeiras reuniões com os empresários, uma pergunta que eu sempre faço. E eu vou deixar essa pergunta para reflexão de quem acompanhar a gente aí. Você já vai encerrar o episódio. Né? Já, vai, por aí. Vai. Né? A pergunta que eu faço é, você montou a sua empresa para quê? Muitos falam, para dar uma condição de vida melhor para minha família,
né? Para ter mais tempo, para poder ter recurso, né? Para eu poder fazer uma viagem, estar junto com as pessoas ali que eu gosto. Você está preparando a sua empresa para isso? Como você se vê daqui 10, 20 anos? Aí, ainda dentro do seu negócio, para que ele consiga. Ainda olhando os bois ali para ver se ele engorda? Porque se você não criar dentro do seu negócio, não precisa ser filho, não precisa ser sobrinho, neto, nada disso. Se você não desenvolver dentro do seu negócio pessoas que venham somar com você para você poder sair, tirar o pé de dentro da sua empresa e ir para uma área estratégica e sair do operacional, sair do tático e ir para o estratégico, ou seja, eu não preciso estar todo dia na minha empresa, mas eu posso passar lá uma vez por semana, pedir o relatório e saber como que estão as coisas. Você não vai atingir talvez o objetivo pelo qual lá no início você constituiu a tua empresa. Né, que é o que a gente diz, o empresário que é aquele que fala, né, se eu sair da minha empresa para, ele não tem direito de ficar doente, não tem direito de tirar férias, né, não tem direito de nada. Se vinha faltar a qualquer momento, pense nisso. Se você que, né, acha que se você sair da empresa, a empresa para, se você vinha faltar a qualquer momento, e todos nós estamos sujeitos a isso, quem que vai cuidar da sua família? Porque você não preparou a sua empresa para continuar gerando receita e gerando renda para sua família. Isso aí. Então, quando a gente fala em gestão, é isso. Você preparar o seu negócio para que ele siga sozinho, sem depender de você. E isso pode ser uma meta dentro do planejamento, né? Com certeza. Deve ser uma meta dentro do planejamento. Legal. Né? E a gente pergunta empresa que fala assim, cara, eu não quero mais ficar na minha empresa, eu quero sair, eu quero usufruir do que eu conquistei até hoje. Já vendo o suficiente, meu time é bom, não sei o quê, mas eu preciso sair do furacão, do olho do furacão. Exatamente. Né? E isso tem que ter uma estrutura, tem que planejar para a empresa não sentir sua falta. Legal, Fernando. Poxa vida, cara, que papo legal. Mesmo fazendo, né, esse processo que nós estamos aí caminhando, abriu muito mais minha cabeça. Até fiquei mais suscetível a fazer as tarefas com mais prazer. Legal. Que bom! Mas legal. É isso aí. Fernando, quero te agradecer, né? E até brinquei lá no meio, né, da conversa que cara, você está entregando um conteúdo para nós aqui, eu acho que é justo, né, que você fale um pouco do seu trabalho. E antes que eu encerre. Sim. Bom, sou Fernando Souza, né? Tenho a Plano A Consultoria, já atuo com consultoria empresarial e consultoria também voltadas a entidades do terceiro setor já há mais de 13 anos. Né? A gente atende aí todo o estado do Paraná. Até brinco que Rolândia, às vezes eu atendo menos clientes em Rolândia do que fora, né? Meus clientes estão muito mais fora de Rolândia do que aqui. Mas o objetivo nosso também é aumentar o nosso atendimento em Rolândia. Legal. Né? Então fica, né, o empresário que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, quiser fazer algumas mudanças na empresa, né? A gente trabalha desde recrutamento e seleção de talentos, capacitação de equipe na área de vendas, atendimento, e a gente não fala assim de capacitação que vem uma capacitação engessada pronta, não. Quando a gente fala de capacitação, a gente vai até a empresa, conhece a realidade da empresa, a necessidade da empresa, a cultura da empresa, para montar algo personalizado para aquela necessidade. Né? A gente trabalha também com elaboração do planejamento estratégico, né? Consultoria também de acompanhamento. A gente tem ali um diagnóstico empresarial, aquilo que você comentou, né? Se quiser fazer uma análise da sua equipe, né? Perfis, né? Dos perfis da equipe, a gente faz também, né? essa analogia de perfil da equipe. E a gente fica aí à disposição, né? Empresários que quiserem buscar aí conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tem lá o nosso site, né? Na planoaconsultoria.com. Pode me encontrar também no Instagram, né? fernandosouza.pa, de Plano A, né? E a gente fica à disposição aí de todos os empresários e empreendedores. Ô, Fernando, mais uma vez, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. O propósito da TV Acir é fazer esse compartilhamento de informações e um pouco mais. Nós conseguimos criar uma base de conteúdo onde as pessoas podem revisitar e conhecer formas de como ela pode melhorar a cada dia na sua vida, né? Por isso que eu falo no começo lá, desenvolvimento local, né? Porque a gente, como associativismo, a gente pensa na nossa cidade ali, né? Na nossa base, né, de empresariados ali, e também desenvolvimento de pessoas, né?
que no planejamento estratégico você tem as duas pontes, né? Você Sim, faz um desenvolvimento, aumenta a sua empresa, traz recursos para a cidade, você também consegue se desenvolver e desenvolver as pessoas que estão com você. sim. Cara, É. parabéns pelo trabalho que você faz. Muito Obrigado. obrigado por ter compartilhado. E eu agradeço vocês pela companhia mais uma vez. Espero que esse episódio seja visto por muitas pessoas. E por favor, curta, compartilhe, acompanhe a gente no Spotify e no YouTube, que nós estamos lá toda semana com episódio novo. Muito obrigado e até a próxima.